Sim, aham, vimos. Eu mandei para vocês, vou pedir a vocês para vocês divulgarem, tá? Manda os cartazes para outras pessoas, porque esse tema sobre drogas é um tema bastante importante, né? É um assunto que realmente necessita que a gente estude um pouquinho mais, se aprofunde um pouquinho mais. Hoje talvez tenha um pouco de barulho, que a igreja aqui na minha frente está fazendo uma obra, então, aí já viu, né? A igreja batista aqui na frente faz uma obra e estão fazendo um barulhão danado. Eles fazem bastante barulho, eu sei. Então, vamos lá. Então, está aí o Paulo Estevam, que eu pedi a vocês, para a gente acompanhar, são os textos interessantes. Há também tem umas coisinhas aqui, deixa eu só... Opa. Vamos entrar aqui. Hoje aqui está fazendo bastante frio. Bastante frio mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver esse frio todo. Bem, vamos começar aqui, minha gente. Boa tarde a todos. Hoje, dia 20 de maio, né? 20 de maio de 2023. O tempo está passando rápido, rápido mesmo. E já estamos aí caminhando para o final do mês de maio. Então, nesse momento, nós estudamos aos sábados esta obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra de Guilherme Del Valle da Silva, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E nós estamos estudando o capítulo que trata aqui da lei de conservação, Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. Nós vamos estudar hoje o segundo pilar, sustentabilidade sociopolítico-cultural. Bastante interessante, tema de estudo de hoje. Mas antes eu vou pedir para a nossa irmã Denise. Denise, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Está sem som, Rose. Vamos lá. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, nós estamos reunidos aqui, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para estudarmos essa doutrina abençoada. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva com a sua infinita misericórdia e que todos nós possamos aproveitar sempre todos esses momentos em que nos reunimos para estudar essa doutrina, para que assim possamos nos fortalecer e continuarmos a nossa caminhada, Senhor, porque ainda temos muito a caminhar e temos muito a aprender. Muito obrigado, Pai. E ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso livro. O meu é na página 86. E aqui na página 86, diz assim: segundo pilar, sustentabilidade sociopolítico-cultural. E ele vem dizendo assim, ele inicia com uma passagem, tá? Uma passagem que está, deixa eu pegar aqui direitinho essa passagem,
Ela é do livro aqui, Paulo Estevão, eu não vou ler, só vou ler esse pedacinho, no capítulo 1, Os Labores Apostólicos. E ele diz assim: nosso fim é dar feição visível à obra divina. Quer dizer, o objetivo de Paulo é dar feição visível à obra divina. É o quê? Chamar a atenção das pessoas para a obra divina. É dar destaque à obra do Senhor. Esse é o fim dele. É dar destaque, né? Colocar em primeiro lugar, é organizar aqui na terra a obra divina, estabelecendo templos, que são as igrejas que ele vai fundar, e se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. O nome de quem? O nome de Jesus. Porque já estava havendo um movimento ali onde estavam começando a surgir igrejas que estavam fugindo à verdadeira finalidade, que é a obra de Jesus, que é a boa nova, como nós temos hoje também. Se vocês observarem, vocês vão ver que existem, sim, muitos templos de várias religiões, e até alguns templos espíritas, fugindo do objetivo principal, que é a divulgação do Evangelho. Por exemplo, outro dia, eu estava revendo hoje uma palestra do André Luiz, um rapaz que deu uma palestra para a gente aqui, acho que foi lá em abril, onde ele falou sobre isso. E alguns grupos espíritas que querem tirar o Evangelho da casa espírita. Querem deixar apenas a parte científica, a parte filosófica, e não querem estudar os ensinos de Jesus. De vez em quando você escuta uma gracinha como essa, né? Porque quando você começa a falar muito de Jesus, do Evangelho, tem sempre, não sei se você começa a perceber, tem sempre um companheiro que começa a dizer assim: o pessoal quer fazer o espiritismo igrejeiro. Vem com essa história. São os seguidores, os chiquititos ou as chiquititas. Isso aí é uma forma debochada de se referir a quem gosta de estudar as obras do Chico. São os emanuelinos, os seguidores do Padreco. Tem esses comentários assim, tá? De pessoas que se dizem espíritas. Então, se você começa a falar muito em Evangelho, em Jesus, e estudar a Bíblia, isso, aquilo, outro, eles começam a falar que esse espiritismo é igrejeiro. Então, de alguma forma, eles não querem, estudar Jesus, querem fazer uma coisa muito, como eu já ouvi até gente falar, né? Tem que parar com esse negócio de ficar estudando as parábolas. Eu ouvi isso de um dirigente de casa espírita. E tem que começar a parar com esse negócio de ficar estudando as parábolas, tem que estudar alguma outra coisa de uma tal forma que atraia mais as pessoas para a casa espírita. Esse foi o argumento que algumas casas espíritas estão perdendo depois da pandemia, muitos adeptos, muitas pessoas frequentavam. Então, tem que fazer uma coisa diferente para atrair as pessoas. Não pode ficar mais esse negócio de ficar estudando as parábolas. Entendendo, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Aí, relembrando isso aqui, que o nosso estudo aqui, ele vai e volta, né? Eu vou pegar novamente aquele trechinho, que vocês não precisam pegar. Depois nós estudamos no final da aula do livro Diversidade dos Carismas. Quando a Regina é levada para um lugar onde ela repara que é tudo muito rústico, né? E ela diz
que aquele tempo lá na espiritualidade estava ligado aos pioneiros do cristianismo primitivo. Né? Estava ligado aos pioneiros do cristianismo primitivo. Aqueles espíritos que caminharam com Jesus, que ajudaram Paulo a instalar as igrejas, aquela coisa toda, né? E aí ela vai falar do orador, aquele que vai fazer a palestra da noite. E ela diz assim, um dos grandes pregadores dos tempos primitivos do cristianismo, é o que vai fazer a palestra. E ela diz assim, esse espírito era o coordenador do movimento de restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Então, ela fala que o objetivo dele ali era buscar chamar a atenção das pessoas, dos espíritos, para a restauração, para o retorno do cristianismo à sua forma primitiva. Que forma primitiva é essa? Aquela que Jesus implantou, aquela que os discípulos implantaram, sem os penduricalhos que hoje nós colocamos. Entendeu? Então, quando ele diz aqui, nosso fim, quer dizer, nosso objetivo, isso aqui é palavras de Paulo de Tarso, é dar feição visível à obra divina, estabelecendo os templos, que são as igrejas, que se irmanem nos mesmos princípios, em nome de Jesus, em seu nome, Jesus. E aí ele diz assim, esse pilar se refere à necessidade da formação de equipes e o fortalecimento dos relacionamentos para atingir objetivos comuns e, assim, criar unidade em nossas atividades. Então, a ideia desse pilar, segundo pilar, que é o da sustentabilidade sociopolítico-cultural, é a formação de equipes para fortalecer os relacionamentos, para atingir os objetivos comuns e criar uma unidade em nossas atividades. Unidade essa baseada no cristianismo primitivo, e é onde está a verdadeira mensagem do Evangelho. Um esforço bem peculiar na obra Paulo Estevão, passo importante para a unificação de qualquer atividade, é a identificação daqueles que adotam Jesus como o Cristo e se esforçam em vivenciar seus ensinamentos. Porque tem um grupo de outras religiões que adotam Jesus como Deus. E Jesus é o Deus encarnado. Jesus não é Deus encarnado. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo e não é Deus. E ele nunca disse isso. E também formar grupos que se esforcem em vivenciar os ensinamentos do Cristo. No início do movimento iniciado pelo Mestre, seus seguidores, lá no início, eram conhecidos como homens do caminho. Por que do caminho? Porque havia a Casa do Caminho, que foi fundada por Pedro, por João, onde Estevão também esteve, a Casa do Caminho que atendia as pessoas. Então, eles eram chamados de homens do caminho, que faziam parte daquela casa. O médico Lucas, né, futuro evangelista, sugeriu outro nome, que foi aprovado com entusiasmo. Aí eu vou lá no livro Paulo Estevão, que eu pedi para vocês pegarem, né? Paulo Estevão, o capítulo quem quiser anotar aí, é Primeiros Labores Apostólicos. E é muito bonito o texto, porque ele botou aqui só um pedacinho, mas eu quis trazer um espaço, um texto maior, porque é muito bonito. Né? Então, está lá. O capítulo é Primeiros Labores Apostólicos, no parágrafo 17. E aí ele diz assim, Emmanuel, né, dizendo... Começa esse parágrafo como, Rose, para mim poder me localizar?
Viajantes ilustres. Ah, então tá. É o parágrafo 17. Que aqui tem uns parágrafos muito grandes, né? Viajantes ilustres visitavam-na, cheios de interesse. Quer dizer, visitavam a igreja, né? Aquela igreja ali que eles tinham fundado, que era a igreja de Antioquia. Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social, quer dizer, contribuíam, né, lá com dinheiro para manter a casa. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas, de passagem pela cidade. Aproximou-se da igreja animado, com sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões. É Paulo, né? Antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no, a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. Enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, aqui ele ainda é Saulo, né? Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Então, olha o que o Lucas vai fazer. Barnabé havia terminado os comentários da noite, quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente. Aí disse Lucas: irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. Realmente, né? Como você diz, caminheiros, há caminheiros de todos os matizes. Pombal tem igualmente os seus caminhos também, não é? Pombal também tem seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Esse título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades, em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com alegria geral. O próprio Barnabé abraçou enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer a certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. E Lucas era grego. Então, Saulo começou a perceber que aquele médico tinha uma vocação superior e que ele estava começando a exteriorizar essa vocação. Inclusive, Lucas foi o discípulo que ficou com Paulo até o fim, né? Tem um momento até que Paulo vai dizer assim, lá quase perto de morrer, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Então, ele fica junto de Paulo até o final. Só não morreu, só não foi preso junto com Paulo, porque um dia anterior ele foi chamado para atender uma família, que ele era médico, e ele foi.
Como a distância era longa, ele não conseguiu voltar no mesmo dia. Quando ele volta no outro dia, Paulo tinha sido preso durante a madrugada. Então, ele ficou com Paulo até o final. E até um livro, não sei se vocês conhecem, eu acho, não tenho certeza, que o autor é Calder Taylor, que fala sobre a vida de Lucas. É muito bonito. É um médico, não sei de quê. Acho que é Calder Taylor. O livro é lindíssimo, contando sobre a vida de Lucas, né? Então, a gente vai ver. Ô, Oi? Rose, Oi. é interessante que essa passagem, né, ela é muito marcante, né, porque daí é um termo que se utiliza até hoje, né? Até Atravessou os milênios, né? atravessou os milênios. E até hoje. Porque, como ele falou a verdade, se você chama de viajantes, caminheiros, peregrinos, né? Você não vai saber que esses viajantes, peregrinos, caminheiros são seguidores de Jesus. Entre os pagãos são montes, caminheiros, viajantes, peregrinos. Esses termos, né, não designavam o que eles eram. Então, ele criou um nome específico para caracterizar aquelas pessoas, né? Então, ele deixa ali bem claro, você vai ver. Gente, quem está com o livro paulista, não fecha, não. Deixa Agora, Rose, aí. interessante que eu imaginava, né? Porque aí Paulo teve o caminho de Damasco, caiu as escamas, Ananias socorreu, foi para o oásis. Eu pensei que lá no oásis, quando ele fez passou a lidar com aqueles papiros lá daquele casal, que teve contato mais profundo Aquela com Prisca. né, e que ele teve mais contato mais profundo com o ensinamento do mestre, ali ele adotou o Paulo. Não, o nome Paulo é em homenagem a um senador romano, que nós já vimos aqui. É em homenagem a um romano. Certo? Porque nesse período dele Dia aí no das livro. primeiras igrejas, eu pensei que ali, naquele momento em que ele já está quase, né, voltados aos gentios, ele já fosse o Paulo, Não, com a dá uma consciência. olhadinha na página 84 desse nosso livro. Está escrito assim: não seria producente descrever todos os atos da vida de Paulo de Tarso, que atestam esses valores. A trajetória do apóstolo dos gentios, mesmo antes da sua conversão, é repleta de passagens em que provou com austeridade sua perfeita comunhão com os conceitos modernos de ética e moral. Mas uma delas ocorreu após viver o seu Pentecostes, no processo de cura do procônsul Sérgio Paulo, recordando que Estevão recebera a influência generosa do patrício que o livrara da escravidão. Saulo adota o nome de Paulo por considerar que entrará numa nova vida. Tá? Então, o procônsul Sérgio Paulo foi aquele que socorreu e ajudou Estevão. Na realidade, o nome dele era outro, né? O nome dele era outro. Então, quando ele é salvo por esse procônsul e ele vai ficar na casa do caminho. E aí ele adota o nome Estevão. É uma nova vida. Estevão recebera a influência generosa do patrício que o livrara da escravidão. Então, Estevão, ele passa a ter uma nova vida. Então, ele muda o nome dele para Paulo, relembrando o procônsul que ajudou, né, que ajudou o Estevão. Se eu não me engano, esse procônsul ele esteve doente e Paulo conheceu e o curou Saulo, né? E aí ele vai adotar esse nome. Saulo adota o nome de Paulo por considerar que entrará numa nova vida, né? Porque, como diz aqui, né? Ele servir a Moisés como Saulo. Com o mesmo nome, haveria de servir igualmente a Jesus. Mas aí ele muda apenas uma letra do nome.
entendeu? Ele apenas muda uma letra do nome. Esse trecho que você está lendo é aonde? 84, desse nosso livro aqui. Ah, então mais à frente um pouco. Não, voltando, nós estamos na página 86. Porque quando ele cura o procônsul Sérgio Paulo, ele recorda Estevão, que passou por essa transformação. Estevão não conhecia Jesus, né? Estevão não conhece Jesus. Estevão, ele vai mudar o nome dele. O nome dele era Gesiel, e ele, quando vai para a Casa do Caminho, ele muda. Aqui no Paulo Estevão, vou ler só um pedacinho aqui, tá? Vou ler só um pedacinho que conta essa fase que ele muda de nome. Diz aqui, ó, sem Barnabé, eu vou avançar um pouquinho, vou ler, não vai dar para vocês pegarem no Paulo Estevão, porque é muito, vai ser muito difícil vocês acharem. Então, diz assim, Saulo falando, sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso, de qualquer modo, mas a transformação do governador, à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, levam-me igualmente a procurar o motivo de perenes lembranças. Depois de longa pausa, dando a entender, quando refletira para tomar aquela resolução, falou: razões íntimas absolutamente respeitáveis obrigam-me a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me a Romana. Muito bem, respondeu o companheiro, Barnabé. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser a do ato de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário, junto dos gentios, ao mesmo tempo que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. Por quê? Está aqui. Deixa eu só pegar um pouquinho antes. O procônsul Sérgio Paulo estava doente. Tá? Ele estava doente. E Saulo, no caso, né? Saulo foi chamado até lá. Aqui, ó. Ele diz assim. Ele diz que ele ficou muitos dias entre a vida e a morte, né? Deixa eu só ver, só pegar o pedacinho aqui. E Saulo curou esse procônsul que estava doente. No caso, Rose, Aqui, ó. esse trecho está em que capítulo? É no mesmo capítulo, mas está muito lá atrás, já fica difícil. Não, mas qual é o nome? Tem ideia? Do capítulo? E aí eu vou lá depois e vou ler, rever. Pequenos labores. Ah, pequenos labores. Então, Tá. o procônsul estava doente, e aí eles chamam, o Paulo vai visitá-lo. É nesse mesmo capítulo 4, primeiro dos apóstolos. Como é o seu livro? O meu? É. O meu é esse. É que eu só queria pegar um pedacinho antes, só para a gente não se perder. Né? Então é no capítulo 4, né, o Denise? Ele estava doente e Paulo o curou. Paulo curou. E aí depois, né, ele vai perceber que esse procônsul foi o que ajudou Estevão. Entendeu? Isso. O que ajudou aqui, ó. Quando ele disse, Saulo lembrou, repetirá a palavra de Simão Pedro ali narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. Então, o procônsul ouviu-me,
para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus, o nosso Salvador. Chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Não é, aí ele diz assim, não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Quase 10 anos, ao tentar os primeiros passos da vida pública, embarcaste no porto de Cefalônia em demanda desta ilha. Viajavas para sítio, mas antes que o navio aportasse em Coríntio, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. E aí, o Procônsul fica assustado, diz para ele, como é que você sabe disso? Que eu fiz uma viagem, fiquei doente. Aí ele diz aqui, não é só isso, disse o missionário Cerezo. Esperai o resto, vários dias permaneceste entre a vida e a morte. Os médicos de bordo tentaram fazer de tudo para o senhor melhorar, mas o senhor não melhorava. Então, o Messias mandou alguém socorrê-lo. E aí o procônsul ficou assustado. Por quê? Naquela época, quando Gesiel fugiu, ele disse para o Gesiel não contar essa história para ninguém. Espera aí, Ney. Porque ele tinha soltado um criminoso. Então, o procônsul está assustado com ele. Como é que você sabe dessa história? Tem tanto tempo assim. E aí, o Saulo vai dizer para ele, um amigo dele, né, um dos colegas dele, presenciou a dor. E era um escravo chamado Gesiel. E tomou conta dele, que o curou. Agora, 10 anos depois, o procônsul está doente de novo. E aí, Saulo vai com loucura, entendeu? Então, esse procônsul foi curado 2 vezes. A primeira vez ele foi curado por Estevão, 10 anos depois, ele vai ser curado por Saulo. E esse foi considerado, entre aspas, o primeiro grande evento que Saulo realizou em nome do Cristo. De um procônsul romano. E aí, ele troca o nome dele de Saulo, porque Paulo era um nome romano. E assassinar a moda romana Paulo, trocando uma letra, lembrando o fenômeno que foi produzido da cura do procônsul e também relembrando que foi o primeiro a curar o procônsul, entendeu? Então, quando ele muda o nome dele, ele muda, porque são 2 fatos semelhantes. A cura do mesmo procônsul, a primeira vez por Estevão, a segunda vez por ele. Então, é a entrada dele praticamente no cristianismo, entendeu? Então, ele vai fazer essa troca de nome, de ler uma letra, em homenagem ao procônsul, lembrando o procônsul e lembrando Estevão. Por isso. Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, né? Consta, aí vou voltar a esse trecho, dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que Antioquia, foi o que nós lemos no livro Paulo Estevão, os discípulos, pela primeira vez, foram aconselhados a se chamar cristãos. Emmanuel nos diz, no livro Paulo Estevão, que quem sugeriu o título cristão para os seguidores de Jesus foi o apóstolo Lucas, uma verdadeira ação publicitária com o objetivo de preservar e fortalecer a difusão do cristianismo nascente. O título da nosso capítulo olha só qual é o título do nosso capítulo. Lei de conservação, Paulo de Tarso, a sustentabilidade. Quero mostrar aqui que quando ele usa o nome cristão para todos os discípulos, é um tipo de publicidade também. Porque todos aqueles que saírem falando do Cristo, promovendo curas,
em nome do Cristo, evangelizando em nome do Cristo, e alguém pergunta: quem é você? Eu sou um cristão. Ele não está fazendo uma publicidade do Evangelho? Está. Ele está fazendo uma publicidade, uma divulgação do Evangelho. Porque as pessoas vão dizer: você quem te curou? Um cristão. Então está relembrando Jesus. Então ele diz aqui, que Lucas deve. E isso foi, essa mudança de nome de caminheiros para cristão, foi uma verdadeira ação publicitária com o objetivo de preservar e fortalecer a difusão do cristianismo nascente. Uma das ciências que mais contribui para a preservação e fomentação de qualquer movimento é a comunicação social. É um exemplo assim, meio bobo, mas verdadeiro. Essas novelas que passaram da televisão, a primeira foi A Viagem, né? Teve a primeira versão, depois teve a segunda versão, e outras novelas sempre aconteceram na Globo com alguns cunhos espíritas. Houve ou não houve uma divulgação do espiritismo com aquelas novelas? Com os filmes, Nosso Lar e outros. Foi uma forma de criar, de divulgar a doutrina espírita. Quantas pessoas passaram a estudar a doutrina depois desse marketing das novelas, dos filmes? Não é? Muitas pessoas buscaram. Então, ele fala aqui, uma das ciências que mais contribui para a preservação e fomentação de qualquer movimento é a comunicação social. Com ela, podemos preservar a história das instituições cristãs, criando acervos. Se não sabemos de onde viemos, dificilmente saberemos onde chegar. Lembrando a história, né? A história da doutrina. Olha o filme Kardec, o filme Bezerra. Divulgar os princípios e valores, ações e eventos pelos diversos veículos de comunicação. Divulga eventos no Facebook, no Instagram, onde quer que for. A gente está divulgando essa doutrina. Difundir a informação para formar hábitos saudáveis. Fortalecer as relações internas entre os cooperadores. Favorecer a criação de uma imagem positiva, refletindo o amor e a verdade, promover a mentalidade cristã, entre outras ações. E foi aí que eu trouxe aqui essa passagem do Evangelho que ele cita aqui. É uma passagem que está em Gálatas, capítulo 1. Ele botou só versículo de 6 a 7, mas eu botei no versículo de 6 a 10. Achei muito interessante essa passagem aqui de Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, só há um evangelho autêntico. Ele diz assim, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Ele está fazendo uma demonstração aqui aos Gálatas. Por quê? Porque ele tinha fundado a igreja. Ele tinha falado do evangelho do Cristo. Passado algum tempo, ele percebe que aquelas pessoas que estavam ali estavam buscando outro evangelho. Já não estavam mais buscando a verdade do Cristo, do Evangelho do Cristo. Sabe? Já estavam desvirtuando o pensamento. E ele diz assim, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mais ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado. Se essa pessoa existir, ele seja anátema. Quer dizer,
Não deem atenção para qualquer um que fale algo diferente do que Jesus falou. E aí ele diz aqui, repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes de Paulo, seja ele excomungado, quer dizer, seja ele afastado. É porventura o favor dos homens que eu procuro? Ou de Deus? Por acaso tem interesse em agradar os homens? Ele está dizendo, eu não estou aqui para agradar vocês. Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então ele está querendo dizer, eu trabalho para o Cristo. Eu não trabalho para os homens, eu não tenho que agradar os homens. Eu sigo a Cristo, eu sigo a Deus. Então aqui ele vai dizer assim, comunicar é informar e se fazer compreendido, tá? E se fazer compreendido. Elemento fundamental no processo educativo proposto pelo Espiritismo, bem como para a unificação do movimento espírita. Não há como unir sem comunicar, como diz Bezerra de Menezes, no livro Bezerra, Chico e Você. Nesse livro, Bezerra, Chico e Você, tem um capítulo chamado, quem quiser depois procurar, eu vou mandar para vocês o PDF, Divulgação Espírita. E Bezerra de Menezes diz assim, sem comunicação não teremos caminho. E eu trouxe aqui uns 3 parágrafos desse texto, e não é esse que Bezerra falou, não, outros parágrafos aqui, onde Bezerra diz assim, efetivamente, as vossas responsabilidades, está falando para nós, no plano terrestre, vos concitam a trabalho árduo no que se refere à implantação das ideias libertadoras da doutrina espírita, a que fomos trazidos a servir. Então, ele está dizendo que nós, os espíritas, todos, ou melhor, que todos aqueles cristãos, tá? No caso, nós espíritas somos cristãos, apesar de alguns outros companheiros de outras religiões dizerem que nós não somos cristãos, mas nós somos cristãos, nós temos uma tarefa árdua, que é implantar as ideias libertadoras da doutrina. Outra coisa que o doutor Bezerra diz, em verdade, nós outros, os amigos desencarnados, até certo ponto, nos erigimos em companheiros da inspiração, mas as realidades objetivas são vossas, enquanto desfrutardes as prerrogativas da encarnação. Então, ele está dizendo que eles, os desencarnados, eles têm a tarefa de nos inspirar. Mas o trabalho objetivo é nosso, os encarnados. Nós é que temos que colocar a mão na massa. Eles nos inspiram e nós vamos lá fazer. E é divulgar essa doutrina. Aí ele diz assim, compreendamos que a vossa tarefa dos encarnados na divulgação do espiritismo é ação gigantesca e que não vos será lícito desertar. Ele diz, para vocês que se dizem espíritas, né, ou cristãos, vocês não podem desertar da tarefa de divulgação da doutrina. Nesse aspecto do assunto, urge considerarmos o impositivo da distribuição equitativa e plena dos valores espirituais, tanto quanto possível, em benefício a todos. Aí ele diz aqui, estudai os temas da humanidade. O que Paulo falou? Conheça tudo e retende, seleciona o que é melhor. Doutor Bezerra está dizendo, estudai todos os temas da humanidade e ajustai-vos ao progresso cujo carro prossegue em marcha irreversível. Observai tudo e selecionai os ingredientes que vos pareçam necessários ao bem geral. Necessitamos de luz renovadora.
doutor Bezerra está dizendo aí. Sem comunicação não teremos caminho. É nossa obrigação fazer a divulgação da doutrina. E ninguém pode desertar disso. Então, a gente tem que ficar de olhos e ouvidos muito abertos. Aí, voltando aqui ao nosso livro. Paulo de Tarso é o Paulo de Tarso e as leis morais. É o comunicador por excelência. Após coordenar o amplo trabalho de difusão do cristianismo, na formação de inúmeras igrejas em diversas regiões, começou a receber incontáveis feedbacks sobre o andamento das atividades em geral. Ele montou as igrejas, falou o evangelho em todas elas, agora o pessoal das igrejas manda para ele umas mensagens, dizendo, aqui está indo bem, aqui não está indo bem, aqui nós temos problemas, entendeu? Viu-se impossibilitado de atender solicitações pessoalmente. Porque todo mundo, Paulo, você precisa voltar aqui novamente. Porque está tendo um pipinão aqui, a gente não está conseguindo resolver. E ele viu assim, como é que eu consegui voltar e atender todo mundo de novo? E como é comum acontecer com os trabalhadores sinceros que desejam dar continuidade na tarefa e não conseguem por falta de recursos, ele caiu em prantos. Ele disse assim, o que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo resolver. Porque isso aqui é muito, isso aqui, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus do céu. É comum acontecer, olha só, ele quando viu-se impossibilidade de atender solicitações pessoalmente, de atender até os pedidos, né? É comum acontecer com os trabalhadores sinceros que desejam dar continuidade à tarefa e não conseguem por falta de recursos. Caem em prantos. Ai, meu Deus, eu não fazer, eu preciso fazer isso, eu não consigo resolver. Isso é muito comum. Caem em prantos, rogando inspiração superior. Seu apelo foi atendido pelo próprio Cristo, e aparece em espírito e diz, vamos lá, Paulo Estevão, lá no capítulo, que eu vou pedir para vocês marcarem, as epístolas, parágrafo 29. As epístolas. Depois, que vocês acharem aí, terminar de ler o parágrafo, esses parágrafos aqui, não fechem não, porque depois a gente vai ver o 35, que é bem pertinho, tá? Aí lá, capítulo As Epístolas, parágrafo 29. Quando a gente acabar de ler, vocês não fechem, deixem aqui aberto. Qual é o capítulo, as epístolas? Qual é o seu livro? É esse, Rose? Qual é a página? É esse? Ah, tá bom. O meu é esse. Deixa Tá bom. você tem o livro da Denise, acho que é novo. Teu livro é novo? É esse, Denise? Eu Agora. acho que é igual. Ah, não. Não, Tá bom, deixa que eu acho. Eu acho. Páginas, eu tantas capas diferentes que a gente fica perdida. Já vi, 420, já vi. Já achei. Como é que começa? Como é que começa? Assim, é o parágrafo 29. Não te atormentes. É o parágrafo 29. Aí depois não fecha, tá? Que depois a gente vai parar e depois a gente vai voltar no 35. Aí ele diz assim, não te atormente, porque ele foi desesperado. Quando ele viu todo mundo mandando mensagem para ele, Paulo, vem aqui, Paulo, vem aqui, Paulo, vem aqui. E ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele começou a chorar, pedindo que Deus ajudasse, que Jesus ajudasse. Aí Jesus aparece para ele. E diz assim, não te atormentes com as necessidades do serviço. Gente, que privilégio, né? Jesus dizendo para ele. Já acharam? Todo mundo achou? Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Já achou? Está sem livro, né? Então, vamos lá.
procurou atinar com o sentido justo da frase. Ele, Paulo, ficou pensando, meu Deus, o que Jesus está querendo dizer para mim? Mas teve dificuldade íntima de consegui-lo. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. É o parágrafo 29, começa no 29. Eu já achei. Poderás resolver o problema escrevendo a todos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual severo. Então, Deus está dizendo aqui que o valor da tarefa não está na presença física da pessoa, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação da sua vida. Aí a gente lembra, senão nós vamos perder aqui. Quando João diz, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No início era o verbo, é o seguinte, o verbo, uma das significações do verbo são os espíritos crísticos que trabalham com o Senhor. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Né? João diz assim. Então a gente tem que entender isso. Quando João diz aqui, ó, deixa eu aqui rapidinho, está aqui, ó. O princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. O princípio era o verbo são os espíritos crísticos que estavam já próximos a Deus. E o verbo estava junto de Deus. Eles estavam junto de Deus. Ora, se eles estavam junto de Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Jesus é um dos verbos. Ele estava junto de Deus. Jesus é um dos espíritos que estavam com Deus. Então, olha o que ele diz aqui. Não é importante a presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Porque verbo são os espíritos crísticos, verbo é trabalho, verbo é ação. Então, no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação, da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Dedicado amigo dos gentios, viu que a luz se extinguira. O silêncio voltará a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava um espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Aí ele diz, recomeçarei o labor com mais afinco. Mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. Como? Ele vai começar a escrever as notícias do Cristo. E eles, ao lerem as cartas, sentirão a presença de Paulo. Aí, voltando aqui ao nosso Guilherme, deixa o livro Paulo Estevam aberto, aí mesmo, não fecha não. A partir desse momento, começa o movimento das epístolas paulinas, sob a inspiração direta de Jesus, que disse que Estevão seria o intermediário. Estevão vai ser o intermediário. Entendeu? Verdadeiras cartas de recomendação e orientação doutrinária para a vida. Reparou que Jesus não disse assim, eu ditarei as mensagens do reino para você? Ele não disse isso. Se Jesus conversou com Paulo aqui, conversa rapidinha, né? Foi rapidinha, deu para perceber, né? Foi bem rápida. Tanto é que Jesus falou aquilo, tá? E foi muito rápida. Mas o que Jesus disse? Doravante, Estevão estará mais próximo de ti, transmitindo-te meus pensamentos.
e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos. E a luz se extinguiu. Então, Estevão vai ser o intermediário. Jesus não vai falar com Paulo. Ele vai usar o intermediário, Estevão. Por que será? Por que será? Porque Estevão estava no grau evolutivo mais elevado que Paulo. Entendeu? É aquilo que eu falei para vocês dessas obras, Fonte Viva, Caminho e Verdade. O que é a coleção Fonte Viva? É dito que essas mensagens são de Jesus. E que ele enviou essas mensagens para Emmanuel, que passou para Chico. Jesus não mandou as mensagens diretamente para Chico. Ele usa o intermediário, que é Emmanuel. E Emmanuel leva a mensagem para Chico. Entendeu? Aí vai, ó. O negócio é uma gradação, tem uma hierarquia. Aí ele diz aí, né? A partir desse momento, começa o movimento das epístolas paulinas sob a inspiração direta de Jesus. Verdadeiras cartas de recomendação e orientação doutrinária para a vida íntima das pessoas, normativa para as atividades das igrejas e recomendação sobre o perfil dos ceareiros cristãos, em especial das chamadas cartas pastorais. As epístolas tiveram fundamental importância para a formação e a divulgação da política e da cultura cristã. Não visavam a criação de um movimento social unicamente, mas a criação de uma religião espiritual. As cartas eram lidas e estudadas nos templos da época, criando um círculo em torno do pensamento de Jesus, conectando as comunidades por laços espirituais. Paulo, como fiel seguidor do Cristo, não trabalhou sozinho. Além de ser inspirado pelo Espírito Estevão, responsável por transmitir o pensamento de Jesus, nunca procurou escrever só a fim de não comprometer a tarefa. Então, ele nunca trabalhou sozinho. Vamos lá aqui agora, nesse mesmo texto do Paulo Estevão, vamos agora no parágrafo 35. Começa assim, é no mesmo lugar que vocês estavam. Um pouquinho abaixo de onde vocês pararam de ler. Está assim, ó. Percebendo o elevado espírito de cooperação, acharam? Desce aí os 3 parágrafos. Onde vocês estavam? É só descer um pouquinho. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria dos amigos instrumentos adequados. Então, ele diz o seguinte, ele nunca escreveu sozinho. Nunca. Quando ele não se sentisse inspirado para transmitir os desejos do Senhor, ele ia ao lado dos colegas, dos companheiros ao lado dele. Vê se você está inspirado, né? Por isso que ele nunca trabalhou sozinho. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações do mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústia extrema, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Ele não imaginou que essas cartas chegariam ao século XXI, nas nossas mãos, entendeu? As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, o seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo,
aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso da história do Evangelho. Então, as cartas de Paulo são as cartas do Cristo. Palavra do Senhor. Vou enviar a minha palavra através de Estevão para você. Palavra do Cristo. Vamos voltar aqui ao Guilherme. Paulo de Tarso e as leis morais. Que o movimento seja sustentável, é necessário que seja integrado e operacionalizado em equipe. Não pode ter o bloco do eu sozinho. O trabalho personificado na figura de Paulo contribuiu profundamente para a sustentabilidade sociopolítica cultural do cristianismo e a difusão da mentalidade cristã. Este pilar está relacionado também à lei de sociedade, que é outro aspecto da lei divina ou natural, como veremos mais detidamente nos próximos capítulos. Fomos criados para viver em grupos que garantem a nossa sobrevivência. Não pode ter, como eu falei antes, o bloco do eu sozinho. E possibilitam o desenvolvimento de virtudes essenciais no convívio com as diferenças. Existe uma frase de Aristóteles, filósofo grego, e ele diz o quê? O homem é um animal social. Tá? Então, nós fomos criados para viver em grupos que garantem a nossa sobrevivência por causa das trocas, né? E possibilitam o desenvolvimento de virtudes essenciais no convívio com as diferenças. Porque você, vivendo com os diferentes, nós crescemos, porque aprendemos uns com os outros. Então, Aristóteles, né, fundamenta a tese que o homem é um animal social, dizendo que a união entre os homens é natural. Porque o homem é um ser naturalmente carente e necessita de coisas e de outras pessoas para alcançar a sua plenitude. E aí eu trouxe aqui um texto, um pedaço de um texto, de um livro. Esse livro é esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, onde eu trouxe aqui, eu acredito que vocês estejam vendo, né? Eu trouxe só um trecho desse capítulo, desse livro, As Leis Morais de Rodolfo Caligares, é um livro ótimo, aonde, no capítulo 25, Rodolfo Caligares vai falar sobre sociabilidade. Ele diz assim: o homem é um animal social, já o dizia com acerto o famoso pensador da antiguidade, que é Aristóteles, querendo com isso significar que ele foi criado para viver, ou melhor, conviver com os seus semelhantes. A sociabilidade é instintiva e obedece ao imperativo categórico da lei do progresso e rege a humanidade. A sociabilidade é instintiva. Ou melhor, é que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, fez-nos perfectíveis. Simples e ignorantes, mas caminhando para a perfeição. Sim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros. Quer dizer, Deus não nos fez imperfeito, Ele nos fez perfectíveis, tá? Então, todos precisamos uns dos outros. Ou não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Nessa permuta, nessa troca constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte de nosso espírito seria o embrutecimento e a estiolação. Sendo o fim supremo da sociedade promover o bem-estar e a felicidade de todos os que a compõem, para que tal seja alcançado, a necessidade de que cada um de nós observe certas regras de procedimento, ditadas pela justiça e pela moral, abstendo-se de tudo que as pessoas possam
de que as possa destruir. Então, nós estamos submetidos à lei da justiça, justiça do homem, né? E à moral. Lembra? Onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência? Com efeito, a boa ordem na sociedade depende das virtudes humanas. À medida que nos formos esclarecendo, tomando consciência de nossos deveres para com nós mesmos, amor ao trabalho, senso de responsabilidade, temperança, controle emocional, etc., e para com a comunidade de que somos parte integrante, cortesia, desprendimento, generosidade, honradez, lealdade, tolerância, espírito público, cumprindo-os à risca, menores e menos frequentes se irão tornando os atritos e conflitos que nos afligem. Por que temos tantos atritos hoje? Porque as pessoas não respeitam as leis, não é? Mais estável será a paz e mais deleitável a harmonia que deve reinar em seu seio. Aí, avançando um pouquinho aqui, nós vamos pegar esse trecho que diz assim: uma vez que a vida social é uma necessidade geral, e pensar daqueles que se isolam completamente, fugindo, segundo dizem, ao pernicioso contato do mundo. Aquele que vai morar lá no pico da montanha, né? Pela doutrina espírita, tal procedimento revela forte dose de egoísmo e só merece reprovação, visto que não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém, porque se ele vai viver lá na montanha sozinho, isolado, para não se contaminar com o mundo pecador, ele não vai ser útil a ninguém. Já aqueles que se afastam do bulício, da confusão da cidade, buscando no retiro a tranquilidade necessária, né? Por certa natureza de ocupação, assim os que se recolhem a determinadas instituições fechadas para se dedicarem amorosamente ao socorro dos desgraçados, obviamente, embora afastados da convivência social, prestam excelente serviço à sociedade, adquirindo duplos méritos, porquanto, além da renúncia às satisfações mundanas, tem a seu favor a prática das leis do trabalho e da caridade cristã. Então, tem pessoas que se recolhem, vão para morar no interior, bem afastado, abrindo mão dos confortos da sociedade, para servir a grupos, né? Aquelas pessoas que vão lá para o interior da África, da Ásia, da Índia, para ajudar pessoas que estão carentes, aí sim, isso tem valor. Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, questão 766, 767, 768. Isso está no livro 3º, capítulo 7, da Lei de Sociedade, item 6. Né? A Lei de Sociedade é o item 6. Necessidade da vida social. Denise, lê para a gente a questão 766, a Carmen a 767 e a Ana Constantino a 768. Vocês estão conseguindo me ouvir? Lê para a gente aí. Denise, a 766, a Carmen a 767. Lei de sociedade, necessidade da vida social. Isso. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. Isso. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. A Ana Constantino vai ler a 768 e a Eloá vai ler o comentário da 768. Vamos lá, Ana. 768. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou haverá nesse sentimento
um objetivo providencial de ordem mais geral. O homem deve progredir sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Agora, Eloá, lê a notinha que tem aí de Kardec. Eloá, vai. Estou procurando aonde que ela está. Falta ali o contato com os outros homens. É isso? 768. Ah, 768. Não, final, a Ok. nota de Kardec da questão 768. O homem deve progredir Não, é a sozinho. nota Não, de Kardec que está embaixo. estou procurando aqui. Da questão 768. Gozado. Não, ó, 768, diz assim: o homem deve progredir sozinho. Isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa de contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Agora tem uma nota de Kardec. Ok. Nenhum homem dispõe da faculdade completa mediante a união social. Eles se completam mutuamente para assegurar o seu bem-estar e progredirem. Por isso que precisam um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade, não isolados. Exatamente. Então, Paulo de Tarso, ele não trabalhava nunca sozinho. Ele sempre buscava a companhia dos companheiros. Porque, como ele falou ali no Paulo Estevam, quando ele sentia que a inspiração, ele não estava inspirado para escrever as cartas, ele solicitava o quê? A ajuda dos companheiros. Vamos terminar de ler esse item para a gente acertar esse segundo pilar. Ele diz aqui: entretanto, temos que ampliar, voltei ao Paulo de Tarso e às Leis Morais. Entretanto, temos que ampliar esse conceito do micro para o macro. O micro é pequeno, tá? Temos que ampliar para o macro, o maior. É da lei que os povos também se relacionam entre si. Não é só um homem e o outro, não é só um grupinho de 3 ou 4 ali. É preciso também, olha aí as relações internacionais, não é? Os embaixadores, hoje, essa semana mesmo, está acontecendo a reunião dos G7. São os grandes líderes dos países mais ricos e outros convidados, como o presidente Lula foi convidado para participar. Estão lá conversando entre eles, né? Trocando ideias, procurando um ajudar o outro, então está aqui. Entretanto, temos que ampliar esse conceito do micro para o macro. É da lei que os povos também se relacionam entre si. O esforço para a globalização é uma evidência disso. Nenhum país tem condição de sobreviver exclusivamente com o seu produto interno. É por meio das relações entre as nações que nos fortalecemos e ampliamos a qualidade de vida dos habitantes em geral. Os países que se isolam retardam o progresso. Olha a questão aí, sem querer criticar, mas fazendo uma observação, da Coreia do Norte. O que acontece? É um país isolado, fechado. Progresso ali não bate. Olha a vizinha dela, Coreia do Sul. Um país muito mais desenvolvido, né? E são 2 Coreias. Então, eles aqui, nenhum país tem condição de sobreviver exclusivamente com seu produto interno. É por meio das relações entre as nações que nos fortalecemos e ampliamos a qualidade de vida dos habitantes em geral. Os países que se isolam retardam o progresso, estacionam no tempo, perdendo grandes oportunidades de crescimento. Para que essa relação seja mais intensa e eficaz, não podemos olvidar, não podemos esquecer a questão da comunicação. Mais precisamente, em relação às línguas maternas. Existem centenas de idiomas e raras pessoas que tenham capacidade de falar mais do que 5 deles. Dentro da população mundial, estima-se
que pelo menos de 1% seja poliglota, aspecto que fortalece o isolamento entre os povos. Imaginemos se Paulo de Tarso não soubesse comunicar em 3 idiomas. Aqui eu estou lembrando um estudo que eu fiz. Hoje, nós temos a língua, entre aspas, chamada internacional, que é o inglês. Não é? Nós, nessas reuniões, quando tem G7, G20, todo mundo ali fala inglês. Naquela época de Jesus, era o grego. Era o grego. Tanto que, fazendo o estudo daqueles livros, né? O estudo do Evangelho de João, do Haroldo Dutra Dias, ele fala que João, ele tem quase certeza absoluta que João escreveu o Evangelho dele em grego. Quer dizer, ele não, ele ditou, e ele tinha os companheiros que escreviam, né? Porque o grego era a língua, era o inglês daquele tempo. Então, quase todos aqueles que viajavam, os comerciantes, os grandes empresários da época, falavam o grego. Então, era uma língua, vamos dizer que seria o inglês de hoje, né? Então, imaginemos se Paulo de Tarso não soubesse se comunicar em 3 idiomas. Conseguiria ele levar o evangelho tão longe quanto foi? Obviamente que isso fazia parte do seu planejamento reencarnatório, sob a orientação do próprio Cristo. Todavia, devemos frisar que, para ele ser um vaso escolhido, essa qualidade de comunicador e poliglota deveria fazer parte do seu escopo intelectual. Então, ele falava o hebraico, né? O aramaico hebraico, que é uma coisa bem abstrata, falava o grego e falava o latim. Né? Este tema é importante para o nosso cotidiano. O latim, porque ele tinha cidadania romana, né, gente? Esse tema é importante para o nosso cotidiano, pois verificamos a necessidade de ampliar a divulgação e a difusão do Esperanto. Olha aí. Olha a questão do Esperanto, né? Do Esperanto. Por exemplo, como idioma da família universal, e assim superar obstáculos e diferenças para a sustentabilidade sociopolítico-cultural do movimento cristão. Para nos irmanar, é necessário interagir. Para interagir, precisamos comunicar. E a forma prática para esse mistério é a linguagem. Para que o Consolador prometido cumpra seu papel, é necessário que ele alcance a todos. Por meio de um idioma universal, conseguiremos conviver em qualquer região do orbe, levando assim, em definitivo, o Evangelho ao mundo e aos corações. Pois essa é a vontade de nosso Pai que está nos céus. Né? Salão aberto aos comentários. Vamos lá, povo. Então, a gente ouvindo a história de Paulo de Tarso, eu fiquei pensando assim, por que ele não fez uma videochamada, pegava todas as igrejas e resolvia todos os problemas? Gente, como devia... Meu Deus do céu! E tinha que esperar a carta para chegar, era uma pessoa que levava cavalo, que demorava, voltava. Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Esse povo era muito capaz, era muito disponível. Nossa, a gente se sente pequenininha diante de todas as dificuldades. E tinha dificuldade, além da língua que você precisava saber, não era livro, até para você aprender um idioma, olha o que devia ser. Não devia ter vários cursos, nem vários lugares para ensinar. Nossa, olha, a gente fica olhando isso, a gente se sente uma ameba, porque qualquer dificuldade a gente reclama, e se não tem isso, né, tá ruim. É uma vergonha, né? Oi? É uma vergonha para nós, Nossa, né? Nossa Senhora! Nesse avanço da tecnologia, né? Meu Deus, eu pensei logo na videochamada. Olha, bota aí todo mundo, todas as igrejas aí, vamos cada um falando dos seus problemas, interagindo e resolvendo todo mundo junto. Olha, que coisa, gente, que coisa. Mas aí é que está o detalhe, né? Nós podemos fazer tudo isso hoje. Nós temos hoje a internet que facilita tudo isso para a gente. Até a língua, você tem um aplicativo que você fala e ele traduz para você.
Você tem um aplicativo. Tudo bem, o Esperanto, eu acho que é uma ideia, mas hoje em dia, com esse avanço, qualquer lugar que você vá, você leva o aplicativo, você fala, ele traduz na hora para você. E olha, aqui eu me lembrei daquela frase do doutor Bezerra, né? Quando ele diz aqui, porque hoje nós temos todos esses recursos, tá? Todos esses recursos que nos facilita a divulgação do Evangelho. Todos esses recursos. Como você falou, internet, né? Nós podemos ter um companheiro aqui que está no Japão e pode participar dos nossos estudos conosco. Então, o doutor Bezerra, quando diz assim no livro Bezerra, Chico e Você, do capítulo de Divulgação Espírita, quando ele diz assim, ó, em verdade, nós outros, os amigos desencarnados, até certo ponto nos erigimos em companheiros da inspiração, mas as realidades objetivas são vossas, enquanto desfrutados as prerrogativas da reencarnação. Compreendamos que a vossa tarefa na divulgação do Espiritismo é ação gigantesca e de que não vos será lícito desertar. Então, hoje, se aqueles homens, com menos recursos que tinham, fizeram a obra que fizeram, nós temos a obrigação de, se não fizer igual, procurar chegar perto do que eles fizeram. Porque, tudo bem, tem a evolução moral, aí, a evolução espiritual aí no meio do caminho. Mas, se não temos a mesma evolução espiritual dele, mas nós temos recursos que eles não tinham. Isso ajuda a gente. Isso ajuda. Então, a gente tem que, pelo menos tentar chegar perto. Porque nós vamos reclamar de quê? Não tenho tanta informação. Como é que é? Outros livros só o Chico psicografou. Não tenho que reclamar, não tenho que reclamar, não tem. Outros livros do Chico psicografou. Não tem, não. Tem, não. Mas, certos, não é? Esse livro, eu já vou encerrando, que a gente tem a nossa irradiação hoje, né? Esse livro aqui, gente, é um livro maravilhoso. O Haroldo, ele dá um curso, né? O Evangelho de João, interpretado e comentado. Mas ele pegou também o que ele fala nos vídeos e publicou. Já está no volume 2. Esse é o volume 1. O Evangelho de João, interpretado e comentado. Haroldo Dutra Dias tem o volume 1 e o volume 2. Eu não sei se saiu o 3. Eu só tenho um, vou comprar os 2. É maravilhoso, maravilhoso. O Evangelho de João, interpretado e comentado, Haroldo Dutra Dias. É fantástico, gente. É fantástico. Realmente, nós não podemos deixar o tempo passar. Não. As oportunidades estão aí. Como disse Jesus e tantos dizem, né? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. E com o que a gente tem que tomar cuidado? Com aquela frase de Jesus: a quem muito foi dado, muito será cobrado. É isso aí. Esse é o meu medo, esse é o meu medo. Chegar lá em cima, só fez isso? Só fez isso? Nosso medo, né? Só fez isso? Com tudo? Com tudo? A minha filha volta lá agora. Os meios Sem computador, sem sapato de marca. Eita, quem não quer. Quem não quer. Isso aí. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Eu acho que foi muito proveitoso. Muito, muito. Hoje, para nos chacoalhar, lembrar para a gente. Vou pedir mais uma vez a vocês que divulguem o nosso painel espírita, o segundo painel espírita, que vai começar em julho. Tema as drogas, um tema muito importante. Temos muito bons palestrantes que vão falar sobre vários temas, e um deles até está muito entusiasmado, né, o Guilherme Azeredo. Então, e todo mundo dizendo, esse tema é muito importante, esse tema é muito importante. Então, que a gente possa divulgar, mandar os cartazinhos para o pessoal todo.
O link a gente sabe, a gente manda na véspera, tá bom? Sabe a nossa prece de agradecimento aí? E depois, quem for da irradiação, fica por aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, extremamente agradecidos por mais esses esclarecimentos, mais essas reflexões em que esse querido irmão Paulo de Tarso nos faz mais uma vez, através desse irmão que escreveu esse livro, Guilherme Del Valle Silva, fazendo com que nós consigamos avançar mais um pouquinho, né? Mais um pequeno passo em direção à sua luz, ao seu amor, Senhor. Então, só temos a agradecer, Pai amado, a todas as oportunidades de estudo, a todas as oportunidades que temos de crescer um pouquinho mais. Obrigado, Senhor. Nos acompanhe, nos oriente, nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou passar Tchau. o anfitrião para você, tá, Denise? Tá. E Obrigada, Rose, obrigada. Não, obrigado a vocês. Daqui a pouco a gente retorna para os nossos estudos aqui, para a nossa